O senador Lindbergh Farias também apresentou ofício ao CMN pedindo a imediata exoneração de Campos Neto. Diz que o presidente do Banco Central passou de todos os limites e que o juro nesse patamar é injustificável. Aliados do governo vêm endurecendo as críticas ao Banco Central, principalmente após o comunicado mais duro na semana passada. Para a saída de Campos Neto, o Senado precisa analisar os pedidos e ter votação da maioria dos senadores, justamente para que haja esse afastamento. Não é um cenário, talvez, possível, né? Não é um cenário mais provável que aconteça, justamente pelo fato de que foi o próprio Senado, juntamente com a Câmara dos Deputados, que aprovou a independência e a autonomia do Banco Central. Portanto, mesmo que o Banco Central tenha tomado ou venha tomando, né, medidas ou decisões que não agradem parcela, né, dos parlamentares, é importante destacar a autonomia e a independência do Banco Central aprovada pelo Congresso Nacional em 2021 e que o presidente do Banco Central ele tem mandato até 2024 e aí, posteriormente, o próprio governo pode indicar o seu próprio presidente e aí, né, ter talvez, né, um controle ali sobre os dados. No entanto, né, a gente vem falando bastante sobre essa chamada, ou pelo menos que o próprio presidente do Banco Central tem falado, que todas as decisões do Comitê de Política Monetária, todas as decisões envolvendo o Banco Central são de cunho técnico, né, e que nenhum tipo de ingerência política tem sido levada em consideração. Inclusive, a gente fala bastante, né, sobre e repercussões de analistas, de economistas sobre essas possibilidades, né? E aí a gente percebe que até mesmo o ex-presidente do Banco Central, ex-ministro da Fazenda também, Henrique Meirelles, tem falado bastante sobre a atuação do Banco Central e ele num artigo que publicado no jornal Estado de São Paulo nesse fim de semana, diz que não são os ataques, né, que vão fazer o Banco Central reduzir a taxa básica de juros da economia, e sim uma política fiscal séria. Meirelles lembrou, inclusive, né, que há 20 anos ele estava no início do mandato à frente do Banco Central, que, inclusive, ficou durante 8 anos à frente do Banco Central e já enfrentava críticas, né? Já havia pressão para mudança na taxa de juros e que na primeira reunião que ele liderou o Comitê de Política Monetária do Banco Central houve uma elevação da taxa de juros e que ele sofreu bastante críticas justamente por conta disso, né? Então, o Henrique Meirelles falando aí sobre toda essa situação envolvendo o Banco Central, que existe sim uma pressão, mas que é natural. E Meirelles até lembra, né, que naquela época ainda não existia essa independência e autonomia do Banco Central legalizada, né, ou instituída por uma legislação, mas que mesmo assim ele se manteve durante os 8 anos à frente do Banco Central do Brasil e tomando as decisões necessárias, justamente Henrique Meirelles defendendo aí a atuação, né, do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. A gente tem falado, né, sobre essa situação, a gente lembra que no comunicado o Banco Central justificou aí a manutenção da taxa básica de juros pela necessidade de seguir com cautela e com parcimônia, devido a um cenário caracterizado por um processo deflacionário mais lento e também por expectativas de inflação desancoradas. Então, justamente por isso, né, por esse fato, por esse cenário que o Banco Central ainda está um pouco reticente, né, em sinalizar qualquer tipo de mudança, né, na política de juros. O que a gente vai ficar monitorando, obviamente, é a ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central, que vai ser divulgada na manhã dessa terça-feira. Portanto, amanhã a gente vai ter toda essa definição, esse cenário. Alguns analistas, inclusive, têm dito que é muito possível e até mesmo provável que a ata do Comitê de Política Monetária do Banco Central, divulgada amanhã, vá amenizar um pouco o tom mais duro, mais contundente que foi percebido
no comunicado da semana passada, justamente para tentar dar uma sinalizada para o governo e também para os integrantes do governo que o Banco Central está atento, né, a toda a situação envolvendo inflação e outros motivos, né, e outras questões também que envolvem, né, a definição da taxa de juros, mas é justamente isso que pode acontecer, segundo alguns analistas. A ata vira um pouco mais tranquila, digamos assim, suavizando um pouco o golpe que foi dado, ou muitas vezes interpretado como um golpe, desse comunicado mais duro, né, na semana passada. Bom...